Fala aí, galerinha do sétimo ano, show de bola, beleza com vocês? Vamos lá, a gente vai fazer esse resumo aqui, né? Resumozinho básico, de boa, tudo Lady Laura, tudo legalzinho. Vamos falar sobre os modais de transporte no Brasil. Mas antes, ser humaninha que está assistindo isso aqui, pega teu caderno, pega teu lápis e vai esquematizando lá o teu mapinha mental para você ir copiando as principais informações que eu for falando aqui. Porque se você ficar só olhando aí, eu falar, você vai ficar olhando, né? Fui, tá certo, é isso mesmo, tal. E não vai filtrar todas as informações que é para filtrar. Você precisa também escrever, anotar, tá bom? Então, vamos embora. Modais de transporte no Brasil. Everton, o que são modais de transporte no Brasil? Modais de transporte nada mais é ou nada mais são do que os meios de transportes que são utilizados em nosso país para o transporte de mercadorias, pessoas. Show? Tranquilo? Então a gente vai trabalhar ali os quatro principais modais de transporte. Lembrando que existem outros, né? Mas vamos nos atentar aqui a esses quatro principais. Lembrando, vocês fizeram um trabalho sobre esse assunto aqui, tá certo? E na sequência também eu vou falar um pouco sobre os meios de comunicação no Brasil, tá bom? Olha só. Modal rodoviário. Modal rodoviário é o principal modal utilizado em território brasileiro, certo? Ou seja, as nossas mercadorias, as pessoas, né? Grande parte delas são transportadas pelas rodovias, que, já vou salientando aqui, já vou deixando você ciente, é errado. Devido à nossa grande extensão territorial, não era para ser o modal rodoviário, era para ser um modal ferroviário, tá certo? Mas lá para a década de 50, 60, uns acordos ocorreram, e esses acordos que ocorreram lá na década de 50, 60, fazem com que nós é, fazem com que nós tenhamos que pagar, né, bem mais caro pela comida, bem mais caro pelo combustível, bem mais caro, enfim, a passagem, né, de você se locomover de um estado para outro, por exemplo, enfim, tudo isso é mais caro porque, ao invés de investirem em ferrovias, investiram em rodovias. Não adianta reclamar, temos que ir adiante e vida que segue. Já que o nosso principal modal de transporte é o modal rodoviário, vamos lutar para que as vias, né, estejam ali sempre bem preservadas, com boas, apresentando uma boa estrutura para que a locomoção ela possa ocorrer de forma segura e rápida, né, sempre. Então, esse modal rodoviário ele foi implantado no Brasil na segunda metade do século XX e caracteriza-se como principal modal de transporte. Ele tem os fatores positivos e os fatores negativos, tá certo? Esse modal rodoviário ele era para ser utilizado para pequenas distâncias, tá certo? Digamos, a embarcação chegou em um porto, a carreta ela vai chegar naquele porto, vai carregar e vai transportar ao atacadão, por exemplo, ao atacado onde vai se vender aquele material, aquela comida ou aquele material de construção, seja lá o que for, tá certo? Chegou a uma estação ferroviária, aquele trem vai ser carregado com os, desculpa, aquela carreta vai ser carregada com os containers para levar até o destino final. Esse seria um modal interessante para o Brasil investindo em modal rodoviário. Agora, para transportar do início ao fim grandes distâncias, aí não é muito legal, tá bom? Traz consequências negativas. Destaque aqui para algumas rodovias, né, como por exemplo a BR-101, que sai daqui do Rio Grande do Norte e vai terminar lá no Rio Grande do Sul. Nós temos a Transamazônica, né, que vai começar aqui no Porto de Cabedelo, na Paraíba, e tem destino final a Amazônia, né, desde a década de 70 que ela vem sendo construída e ainda não foi concluída, né? Brasil sendo Brasil. Vamos lá. Modal ferroviário. Esse modal ferroviário, como eu falei, esse aqui seria o interessante, né, para o nosso país. Ele é bastante desenvolvido em apenas algumas partes do território brasileiro, certo? O sudeste do Brasil, algumas partes do sudeste, algumas partes do centro-oeste, tá bom? São ocorreu, na verdade, o investimento em trens, né, em se instalar uma malha ferroviária, certo? Esse modal ele é interessante para o Brasil, seria interessante para o Brasil porque ele vai conseguir percorrer grandes distâncias, transportando uma grande quantidade, certo, de mercadorias, de produtos,
por um custo bem menor quando comparado aos caminhões, ou às carretas, tá certo? Então, por esse motivo que esse seria o principal modal para a gente. Mas, infelizmente, não deu certo, né? Então, esperamos aí que no futuro se tenha uma perspectiva de investimento nesse modal, tá certo? Esse modal ele é muito utilizado. Você pode assistir essa aula aqui depois, você dá um Google, pesquisa aí as ferrovias nos Estados Unidos. Parece uma teia de aranha, todo interligado os Estados Unidos por ferrovias. Ferrovias na Europa, toda interligada, né? A Europa por ferrovias. Ferrovias na China, os caras estão investindo pesado agora em ferrovias. Ferrovias na Índia estão investindo pesado. Por quê? É o melhor e o mais econômico para grandes distâncias. Mas, vida que segue. Modal hidroviário, né? Utilizando aqui as hidrovias, ou seja, as embarcações. Pessoal, o Brasil tem um litoral gigantesco. Temos muitos rios e que são pouco utilizados para o transporte de mercadorias, exceto ali na região norte e parte da região sudeste e parte do sul. Fora isso, não se tem investimento em hidrovias, não se investe em navegação de cabotagem, por exemplo, em você sair navegando pela costa do Brasil de um porto para o outro, levando e trazendo mercadorias, certo? Também é um modal mais econômico que o modal rodoviário, certo? Poderíamos investir nessa área, mas infelizmente não investimos, tá certo? Enfim, vida que segue. Esse modal ele é bastante utilizado onde? Já citei Estados Unidos, já citei Europa, principalmente na Europa. Né? Na Europa, as hidrovias elas são utilizadas, que é uma beleza. Países pequenos, um rio consegue atravessar 4 ou 5 países, então eles vão transportar mercadorias utilizando as embarcações. Certo? E a carreta faz aquele trajeto final do porto ao atacado, ao supermercado, ou seja lá para onde for. Tá certo? O modal aeroviário aqui no Brasil, né? Pouco utilizado, justifica-se pelo valor muito caro, um valor muito elevado mesmo, né? É só quem tem urgência mesmo que vai pagar por esse modal aeroviário, ou se for caso de urgência, né? Quem tá urgente, aquele negócio ali tem que ir, vai, mas se der para segurar, a galera vai transportar ali pelo modal rodoviário. O modal aeroviário, a vantagem dele, né, é que ele faz o transporte rápido, né? Ou seja, que se levaria 3 dias em uma carreta, por exemplo, vindo de São Paulo aqui para Natal, né? Em um avião leva-se horas, gasta-se horas, 2, 3, 4 horas no máximo, ok? Então, a vantagem do modal aeroviário é a sua rapidez, o que justifica o seu alto valor, né? Quando utilizado. Tranquilo? Sistemas de comunicações no Brasil, como se dá esse processo? Everton, o que isso tem a ver com modal de transporte? Tudo a ver, amiguinho. Olha só, a partir do momento que eu tenho um sistema de comunicação totalmente interligado, certo? Ele vai dinamizar a informação, ou seja, a informação ela vai sair do ponto A para o ponto B de forma mais rápida, certo? Mais prática, mais objetiva, e isso vai potencializar o que? O desenvolvimento econômico, tá bom? Os sistemas de comunicações aqui no Brasil, ele se desenvolveu na segunda metade, de forma mais intensa, né? Agora na segunda metade do século XX, no final do século XX, início do século XXI, para ser mais preciso, né? Ali da década de 90 até os 10 primeiros anos ali do século XXI, ou seja, de 1990 a 2010, nesse espaço de 20 anos aí, eu tive a oportunidade de presenciar, de vivenciar essa transição, essa evolução no sistema de comunicação no Brasil. Provavelmente muitos dos que estão assistindo aqui não tiveram a oportunidade, né? Seus pais, sim. Talvez seus tios também tiveram a oportunidade de utilizar a ficha telefônica, o cartão telefônico para se fazer uma ligação, coisa que vocês não tiveram essa oportunidade, né? E esse processo ocorreu no final da década de 90, início do ano 2000, quando o sistema de comunicação no Brasil ele estava passando por uma transformação, e não era só no Brasil, era o mundo todo que estava passando por esse processo. Assim como agora vocês vão vivenciar essa transição, a chegada da internet, né, 5G, desse mundo metaverso, um mundo que vai ser extremamente revolucionado, né? Seja na educação, seja na medicina, seja
para a turma que gosta do joguinho, né? Eu gosto lá do meu Need for Speed, do meu FIFA. Então, esses jogos eles vão ser bastante influenciados ali pela tecnologia do metaverso, pela questão do 5G. Então, o sistema de comunicação no Brasil, ao longo do tempo, ele veio passando por essa evolução muito influenciada pela exigência a nível global, né? Muito influenciada pelo o que vinha ocorrendo no mundo nesse espaço de 1990 até 2010. O mundo passou por uma transformação gigantesca, principalmente no campo comunicações, e o Brasil não poderia ficar de fora. Nesse processo surge, né, o advento da internet, né, que potencializou ainda mais essa questão das comunicações. Destaque aqui para essa questão das comunicações, um veículo que era muito antigo, que hoje ainda continua sendo bastante utilizado, né, por nós, que são os correios, né? Quando a gente realiza uma compra lá na China, que o correio vem deixar em nossas casas no prazo, no dia certo e tal. Então, isso passa por esse processo de evolução também nos sistemas de comunicações, tá certo? Influenciado e potencializado pelo advento da internet e pela telefonia móvel. Não poderia deixar de falar dela, da telefonia móvel, né? Hoje em dia nós temos o camarada aí nessa tela, ele está com tablet, mas eu posso citar aqui o celular. Nós temos o mundo na nossa mão, né? O celular hoje ele nos deixa o mundo escancarado e porta aberta para que nós possamos ver, vivenciar e presenciar o que aconteceu ou o que acontece em tempo real, tá bom? Valeu, galera. Espero que vocês tenham compreendido aí esse primeiro momento, né? Eu volto daqui a pouquinho em um outro vídeo, falando já de um outro assunto, que são as questões referentes às fontes de energia no Brasil, tá bom? Valeu, tchau, tchau, até mais.